Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A história começa com o protagonista, James, um jovem de 23 anos que acabou de ser contratado para trabalhar no turno da noite em um KFC em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. James está em busca de estabilidade financeira para poder pagar sua faculdade e, apesar de não gostar muito do trabalho, precisa dele para sobreviver. O restaurante está em uma área isolada da cidade, longe da movimentação e quase sempre vazio durante a madrugada. Ele chega em seu primeiro turno noturno com um misto de ansiedade e nervosismo. O KFC, que já foi uma franquia movimentada, agora passa por dificuldades financeiras, o que faz com que a maioria dos funcionários o abandonem. James, no entanto, decide arriscar. O gerente Rick é um homem calado, desconfiado e, de certa forma, frio, mas instrui James sobre as rotinas do turno. Ele menciona, com um tom de voz baixo e enigmático, que algo estranho costuma acontecer nas madrugadas, mas James não dá muita atenção a isso. O que ele não sabe é que essa noite vai mudar tudo. Durante o primeiro turno, James se depara com a sensação de estar sendo observado. O ambiente parece diferente à noite. Os sussurros do vento e o som das lâmpadas piscando criam uma atmosfera inquietante. Ele tenta se concentrar em sua tarefa de limpar a cozinha, mas não consegue ignorar os barulhos estranhos que surgem do armazém nos fundos do restaurante. Quando ele pergunta a Rick sobre isso, o gerente apenas dá uma risada nervosa e diz que é apenas o vento, mas James começa a perceber algo mais. Portas que se fecham sozinhas, sombras se movendo no canto de sua visão e uma sensação crescente de que algo não está certo. A tensão começa a crescer. James se pergunta o que realmente acontece durante o turno da noite e o que exatamente Rick sabe sobre o lugar. Ele se vê preso em um dilema interno: seguir as ordens e terminar a noite como qualquer outro funcionário, ou investigar o que está realmente acontecendo naquela estranha noite no KFC. O turno de James segue, mas a atmosfera começa a se tornar cada vez mais estranha. Os minutos se arrastam e o barulho da cozinha, normalmente reconfortante, parece amplificado na quietude da noite. James começa a sentir uma presença, como se alguém estivesse o observando constantemente. Ele tenta se concentrar no trabalho, mas uma sensação de frio repentino percorre seu corpo, apesar do calor abafado dentro do restaurante. Enquanto limpa a área de armazenamento, ele ouve passos suaves vindo da parte de trás do armazém. Quando se aproxima, o som cessa abruptamente. Ele se vira, mas não vê ninguém. De repente, uma porta enferrujada começa a se abrir lentamente e uma brisa gélida parece invadir o local. James engole em seco, a ansiedade tomando conta dele. Mas, tentando racionalizar a situação, vai até o armazém para investigar. Lá, ele encontra algo peculiar. Uma caixa antiga e empoeirada, trancada, com uma etiqueta rasgada. A caixa está escondida atrás de várias pilhas de caixas vazias, como se estivesse sendo mantida oculta. Quando James tenta abrir a caixa, ele sente uma pressão em seu peito, como se algo ou alguém estivesse tentando impedi-lo. Sua mente começa a se perguntar: o que seria tão importante para ser guardado ali? Mas a curiosidade vence o medo e ele quebra a fechadura. Dentro da caixa, ele encontra uma coleção de objetos estranhos. Uma fotografia amarelada de um homem desconhecido, uma chave antiga e um pedaço de papel com inscrições indecifráveis. Ele tenta entender o significado dos itens, mas antes que consiga, ouve uma voz abafada e familiar vindo da cozinha. James, você está demorando demais. Era Rick, mas o tom de sua voz estava diferente. Não havia a irritação habitual, mas algo mais sombrio, mais pressentido. Ele corre de volta para a cozinha e, ao entrar, vê algo que o deixa paralisado. O gerente, Rick, está parado, olhando fixamente para ele. Seus olhos são diferentes, vazios, como se não houvesse mais vida ali.
James sente um arrepio na espinha e tenta perguntar o que está acontecendo. Mas Rick apenas balança a cabeça, como se estivesse esperando por algo. É quando o relógio marca a meia-noite que tudo começa a fazer sentido. De repente, as luzes piscam, a temperatura cai ainda mais e a cozinha parece ser tomada por uma presença invisível. James ouve novamente os passos, agora mais próximos, e algo sussurrando seu nome nas sombras. Ele tenta se mover, mas suas pernas não respondem. Em uma fração de segundo, o ambiente parece se distorcer, e ele vê flashes de rostos antigos e distorcidos refletidos nas superfícies metálicas. A sensação de terror é avassaladora. Com o coração batendo acelerado, James corre para a saída, mas a porta da frente está trancada por fora, como se estivesse sendo impedido de escapar. Ele então lembra da chave que encontrou na caixa. Ele corre até a área de armazenamento com a mente fervilhando de pensamentos. Será que a chave abre a porta? E o que ele está realmente tentando escapar? O que é real e o que não é? Com a chave nas mãos, James sente um fio de esperança. Ele corre de volta para o armazém, onde a porta estava trancada, e começa a tentar a chave nas fechaduras de todas as portas ali. Cada segundo parece uma eternidade. A tensão no ar cresce, enquanto o som dos passos na cozinha se aproxima cada vez mais. Ele sente os olhos das sombras o observando, mas sua mente se mantém focada no objetivo: abrir a porta. Finalmente, a chave encaixa perfeitamente e a porta se abre. James quase não acredita no que vê do outro lado. Em um espaço que ele nunca havia notado antes, está uma escada que desce para um andar subterrâneo, um porão oculto, escondido de todos, inclusive de Rick. A sensação de pavor se intensifica, mas ele sabe que precisa descer para entender o que está acontecendo. Ele desce cautelosamente, as escadas rangendo sob seu peso, até chegar a uma sala de concreto escuro. No centro da sala, há um altar improvisado, coberto de símbolos estranhos e velas derretidas. As paredes estão repletas de desenhos feitos com tinta vermelha, representando figuras distorcidas e cenas de rituais antigos. James sente um nó na garganta. Ele começa a perceber que, talvez, o KFC não seja apenas um restaurante comum. No meio do altar, algo brilha. Uma pequena caixa de madeira, idêntica à que ele encontrou no armazém. Com mãos trêmulas, ele a abre. Dentro dela está uma foto da sua própria face, tirada de um ângulo que ele não lembra de jamais ter posado. Além disso, há um pedaço de papel com um aviso: você está marcado. O jogo começa agora. O ar se torna ainda mais denso. Ele sente uma presença atrás de si, mas quando se vira, nada está lá. A sensação de desespero e claustrofobia o invade. Algo está errado, muito errado. De repente, ele ouve o som de uma risada baixa e arrepiante. Ele se vira e, dessa vez, vê Rick, mas não é mais o homem que conhecia. Ele está de pé em um canto escuro, com os olhos completamente negros, a boca contorcida em um sorriso macabro. Você deveria ter ido embora, James, diz Rick com uma voz que não parece humana. Agora você faz parte da história. Ninguém escapa daqui. James corre em direção à escada, mas a porta do porão se fecha com força, como se uma força invisível a estivesse bloqueando. Ele tenta de todas as formas abrir a porta, mas ela está travada. O medo o domina e ele começa a procurar outra saída. Quando se vira, vê uma figura encapuzada na entrada da sala, sua sombra se projetando de forma estranha na parede. Antes que ele possa reagir, a figura sussurra seu nome e um frio insuportável toma conta de seu corpo. Ele começa a ver visões de pessoas que trabalharam no KFC, agora transformadas em sombras e espíritos, presas ali, condenadas a repetir o mesmo ciclo sem fim. O restaurante, ele percebe, não é apenas um local de trabalho, é uma prisão, um ponto de convergência entre os vivos e os mortos. Enquanto ele tenta desesperadamente escapar, a sala ao seu redor começa a se distorcer, o tempo se dilata e ele é consumido por uma escuridão total.
Ele não sabe se está sonhando ou se aquilo é real, mas uma coisa ele sabe: algo horrível o espera. Ele faz uma última tentativa de correr para a saída, mas ao atravessar a porta, o que encontra não é o mundo que ele conhecia, mas uma versão distorcida do KFC, agora vazio e sem vida. James agora se encontra em um espaço que parece não ter fim. Ele não consegue discernir se ainda está no KFC ou se foi transportado para uma outra dimensão. O restaurante está vazio, mas as paredes estão sujas, cobertas de símbolos e palavras que parecem ter sido escritos com sangue. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas sua mente parece estar se fragmentando. Cada pensamento é uma luta contra o medo e a confusão. O terror o consume e ele começa a questionar sua sanidade. Ao caminhar, ele nota que as luzes que antes piscavam agora permanecem acesas, iluminando um caminho tortuoso à frente. O cheiro de frango frito, que antes era familiar e até reconfortante, agora se torna nauseante. Cada passo é mais pesado que o anterior, como se o lugar estivesse tentando puxá-lo para baixo. A sensação de que há algo observando-o, algo esperando, nunca desaparece. Mas ele não pode parar. Se parar, ele sabe que será engolido por essa escuridão sem fim. Ele ouve, de repente, um sussurro suave, quase como um murmúrio. Você não pode escapar. Você faz parte disso agora. Era a voz de Rick, mas não parecia dele. A voz estava cheia de rancor e sofrimento, como se fosse de alguém que já havia morrido há muito tempo. James percebe que não está mais sozinho. As figuras encapuzadas e as sombras começam a aparecer ao seu redor, movimentando-se de forma lenta e arrastada, como se estivessem esperando por uma ordem. Ele se lembra da chave e da caixa que encontrou anteriormente. Será que eles têm algum significado? A imagem da chave brilha em sua mente, como se fosse a única esperança de sair daquele pesadelo. Ele a aperta em sua mão, tentando se lembrar do que viu no porão. O que exatamente isso tudo significa? Por que ele foi escolhido? Naquele momento, ele vê algo que o faz gelar. A porta para a saída está ali, bem à sua frente, mas ela está guardada por uma figura sombria. Uma presença que parece ser a personificação de todo o medo que ele está enfrentando. Ele sabe que não pode vencer o que está diante dele, mas algo dentro de si o faz avançar. Ele percebe que o único jeito de sair é confrontar o que o assombra, não fugir. Com um ato de coragem, ele se aproxima da figura que lentamente levanta a cabeça. O que ele vê são os olhos vazios de Rick, os mesmos olhos que ele viu no início da noite. A figura sussurra: "Eu te avisei. Agora você é parte de nós." Mas ao invés de recuar, James faz o impensável. Ele segura a chave com força, como se ela fosse a única coisa que o conectava à sua humanidade. Ele não sabe o que acontecerá se a usar, mas sente que deve tentar. Ele insere a chave na fechadura que aparece diante dele, uma porta invisível, um portal entre o mundo dos vivos e o além. Ele sente um puxão em seu peito, e antes que possa entender o que está acontecendo, a escuridão ao seu redor começa a se dissipar. O KFC já não está mais ali. Ele se vê de volta ao restaurante, no exato lugar onde tudo começou. Porém, a sensação de que está sendo observado permanece e ele sabe que algo ainda o segue. As sombras estão sempre lá, esperando. James agora entende que o que ele enfrentou naquela noite não era apenas uma série de coincidências ou um simples pesadelo. Ele se tornou parte de algo muito maior, algo que jamais poderá escapar. James respira profundamente, tentando absorver o que acabou de acontecer. Ele está de volta ao restaurante, mas algo não está certo. O ambiente parece normal à primeira vista, mas a sensação de estranheza de estar sendo observado nunca desaparece. Ele sente que algo está prestes a acontecer, algo que ele não pode impedir. A porta de saída ainda está fechada e o relógio marca 3h da manhã, o horário mais sombrio da noite. Ele começa a andar lentamente pela cozinha, tentando encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu.
Cada canto, cada parede parece respirar com uma energia palpável, como se o próprio restaurante estivesse vivo. Ele se aproxima da área de armazenamento, mas antes que possa abrir a porta, ouve novamente os passos, dessa vez mais fortes, mais rápidos. Uma figura encapuzada aparece na esquina, olhando diretamente para ele com olhos vazios e negros. É Rick, mas agora ele está diferente. Ele parece ser uma sombra, uma distorção do homem que James conhecia. A figura avança em direção a ele, e James sente um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabe que está em perigo, mas não sabe como reagir. A chave que ele encontrou ainda está em sua mão, e ele sente uma necessidade irracional de usá-la novamente. Mas será que isso funcionará? Ele não sabe, mas é a única esperança que lhe resta. Quando Rick chega a poucos passos dele, James finalmente toma uma decisão. Ele corre até a porta do armazém, insere a chave na fechadura e, com um grito de desespero, gira a chave. A porta se abre, mas ao invés de encontrar a liberdade, ele é engolido por uma escuridão ainda mais profunda. Ele sente como se estivesse sendo puxado para um lugar que não pode compreender. A porta se fecha atrás dele e, em um instante, tudo se transforma. Ele se encontra em uma versão distorcida do KFC. Uma versão onde as sombras se movem por conta própria e os rostos das pessoas que ali trabalharam estão congelados em expressões de terror eterno. O som das risadas distorcidas de Rick e das figuras encapuzadas preenche o ar, criando um ambiente de pura agonia. James tenta gritar, mas sua voz é abafada, como se algo o impedisse de se comunicar. Ele olha ao redor, vendo que não está mais sozinho. As figuras sombrias se aproximam e ele percebe que elas são os espíritos dos antigos trabalhadores do KFC, aprisionados ali para sempre, vítimas de um ciclo maldito. Ele está condenado a se tornar um deles. À medida que as sombras o cercam, ele sente um frio intenso tomando conta de seu corpo e a dor começa a consumi-lo. Ele sente seus membros enfraquecendo, como se sua essência estivesse sendo sugada para aquele lugar. A chave que ele segurava cai de suas mãos e, ao olhar para cima, ele vê uma última visão de Rick, agora completamente transformado, com um sorriso maligno. A figura de Rick se dissolve nas sombras, e as últimas palavras que James ouve são: "Você nunca sairá daqui, James. Você faz parte do ciclo agora." A escuridão o engole por completo. A escuridão ao redor de James é densa e sufocante. Ele tenta gritar, mas sua voz não se escuta, como se tivesse sido apagado por completo. A sensação de estar sendo arrastado para um abismo sem fim o toma. O KFC, agora completamente desfigurado e irreconhecível, é um labirinto de corredores intermináveis, cheios de portas que não levam a lugar algum. Os rostos das vítimas que um dia foram empregados daquele restaurante, incluindo o próprio James, estão gravados nas paredes. Eles o observam, seus olhos vazios e sem vida, condenados a uma eternidade de tormento. James tenta resistir, luta contra a presença sombria que o consome, mas não pode mais distinguir o que é real. Ele sente a própria essência sendo drenada, seu corpo e mente lentamente desintegrando-se naquele lugar amaldiçoado. Ele sente que, assim como os outros, foi consumido pelo ciclo, uma existência sem fim, repetindo o terror de cada noite, de cada turno. O que parecia ser um simples emprego virou sua própria prisão, um inferno eterno. Não importa o que ele faça, ele não pode mais escapar. O restaurante está vazio agora, mas não no sentido em que deveria ser. A escuridão toma tudo. O lugar está transformado, agora governado por aquelas figuras sombrias e as almas perdidas. O KFC não é mais um restaurante, mas uma dimensão corrompida, uma prisão sobrenatural onde as regras do tempo e espaço não se aplicam. Os gritos de James e dos outros trabalhadores ecoam, mas são abafados pela escuridão crescente.
Rick, agora uma sombra disforme, observa de longe uma figura que antes era humana, mas que, assim como o restaurante, foi transformada pela maldição que ele, de alguma forma, ajudou a perpetuar. Ele olha para James com um sorriso diabólico. "Bem-vindo à nossa casa", ele diz, a voz fria e distante. "Você nunca mais será livre." James sente uma dor insuportável, mas não pode mais chorar. Não pode mais gritar. Ele entende com uma clareza dolorosa que ele se tornou parte do ciclo. O KFC não é apenas um restaurante. Ele é o ponto de convergência entre os vivos e os mortos. Um local onde os inocentes, como James, são atraídos para alimentar a maldição eterna. As almas que entram ali são condenadas a uma existência interminável, sem a menor chance de escapar. E assim, o ciclo recomeça. James, agora transformado, observa os novos empregados que entram pela porta do KFC, inconscientes do destino terrível que os aguarda. Ele vê o novo trabalhador, um jovem como ele, que está prestes a entrar no turno da noite, e sabe com um calafrio que a história se repetirá. A última imagem é de James, agora um espectro condenado, olhando o novo funcionário enquanto as portas do KFC se fecham atrás dele. Ele sussurra, com a voz distorcida e cheia de desespero: "Você nunca sairá daqui, nem você, nem ninguém." E assim, a maldição do KFC continua, uma história de mistério não resolvido, sem fim.